Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Ana Paula Alves, tenho 24 anos, sou universitária da Campus Oeste São Luís de Montes Belos. Eu faço pedagogia lá e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ética e moral. E eu vou começar falando sobre ética a partir da crise ética do professor José Asma. A crise ética é um tema muito relevante que tem sido discutido em diversos contextos. E eu vou citar alguns pontos muito importantes sobre a ética. Reflexão sobre valores morais na sociedade. A crise ética muitas vezes leva as pessoas a refletir sobre valores morais fundamentais que regem suas ações e normas. Também tem a responsabilidade individual e coletiva. Durante uma crise ética, é comum discutir a responsabilidade individual e coletiva em relação a diversas morais e suas consequências. Aí eu vou dar exemplo agora sobre responsabilidade individual, que é quando o indivíduo decide recolher o lixo, tipo o lixo de sua casa. Isso ele vai estar contribuindo não só para ele, mas também para a sociedade, para o mundo, né? Isso é a responsabilidade individual, isso é a responsabilidade dele, mas que vai contribuir para todos. E vou falar também sobre a responsabilidade coletiva, que é uma comunidade, tipo assim, a comunidade decide limpar um parque. Isso vai ser bom só para uma pessoa? Não, isso vai ser bom para muita gente, por exemplo, para toda a sociedade que ali mora. E terceiro, eu já citei dois, vou para o terceiro. O papel da educação. Durante o período de crise ética, a importância da educação moral e cívica é frequentemente destacada como parte da busca por uma sociedade mais justa e ética. O que é ética, na verdade? Ética é um ramo da filosofia que estuda o comportamento humano, as ações do que é certo e o que é errado, bem como as noções justa e injusta. Ela busca compreender e estabelecer princípios que orientam as ações humanas, levando em consideração valores como honestidade, solidariedade, responsabilidade e justiça e respeito. A ética também se preocupa com a moralidade das ações, como o impacto dessas ações que pode levar à sociedade, o impacto dessas ações na sociedade também. Vou dar outros exemplos de ética dentro desse contexto. Ser honesto em em todos os campos que você tiver. Ser verdadeiro mesmo que a verdade seja difícil. Respeitar a privacidade e limites pessoais de outras pessoas. Cumprir suas promessas e compromissos. Se você assumiu um compromisso, você tem que honrá-la. Isso é ser ético. Tratar as pessoas com respeito e dignidade, independente de suas diferenças, agir de forma justa, principalmente nas relações pessoais e profissionais. E vou falar um pouquinho agora sobre a moral. O que é a moral? A moral se refere a um conjunto de princípios, de valores e normas que orientam o comportamento humano na sociedade. Ela estabelece padrões de conduta e define o que é considerado certo e errado, como eu tinha dito que era a moral, que era a ética, e que a moral também, ela também se refere a esse ponto, do que é certo e o que é errado, ela também interfere. E padrões de conduta, tipo assim, como eu vou ser ético? Eu ser justo com uma pessoa, independente, tipo, do que ela fez, eu tenho que ser justa com ele e comigo também. Não é porque eu vou fazer algo, tipo assim, que pode só me afetar e afetar outras pessoas que eu não vou ser ético. Eu tenho que ser ético o tempo todo?
Além disso, a moral é o comportamento real dos indivíduos em relação a regras e valores que eles são propostos nessa acepção moral e não em códigos de normas, como tal, mas a maneira como os indivíduos se submetem e obedecem mais ou menos a princípios de conduta. Este é um conjunto de regras que pode ser formulado em código, mais explícito ou até escritos, mas também é transmitido de maneira difusa, podendo haver regras que nem sempre são coerentes entre si, ao mesmo tempo podendo entender como regra o comportamento real do indivíduo. Em relação às regras e valores que lhes são propostos. Assim, a moral designa a maneira pela qual eles se submetem, mas também a como eles se comportam. Completamente um princípio de conduta ou maneira na qual ele se submete e resiste a uma prescrição. Moral tem a ver com todo o comportamento humano, como eu havia dito no começo. Só este comportamento no qual é envolvido bem ou mal, o qual nos leva a perceber que nem tudo que fazemos tem a ver com a moral. A moral, assim, com direito, tem a ver com regras cuja observação que se exige com o comportamento que seja considerado normal e correto. Enquanto ética é o estudo que analisa teóricas dessas regras, de fato levando a ver a preocupação humanas, bem ou mal. Tanto a ética quanto a moral, ela vai designar o comportamento humano, tanto de bem, de mal, o injusto e ser justo. Então, os dois estão ligados, só que elas têm as suas diferenças.